Boa tarde a todas, a todos, todes, boa tarde a quem nos assiste de casa. Bom, eu acho que esse é mais um exemplo do que representa as urgências, né, nessa casa. Parece que a gente está votando uma PL super simples aqui, parece que a gente está falando de uma PL simples, que faz uma alteração muito simples. Mas a gente não está fazendo o debate importante, de fato, que é o debate da atuação desse Conselho e como ele se constitui. Eu acho que, para quem conhece aí os avanços, né, e quem se aprofunda no tema do marco regulatório da assistência social na cidade de São Paulo, a gente percebe o quão importante e as diretrizes, inclusive, né, que permeiam, né, que basicamente fala da participação da comunidade por meio de organizações representativas, da formulação de políticas e o controle das ações. O PL do Executivo ele vai tentar versar e mudar o Conselho do Comas. Esse Conselho é composto por 18 entidades e pessoas e secretarias, 9 indicados pelo Executivo, 9 indicados pelo Poder Público. Esse PL, em específico, altera a formulação e a constituição desse conselho indicado pelo Executivo. Qual que é o problema, né, de alterar a maneira como ele está sendo hoje feita? Hoje, esse conselho, né, ele é indicado pelas secretarias. Secretarias que estão ali dispostas e descritas na lei. Quais são as secretarias? Secretarias que têm a ver com as políticas de assistência social. O que está se pretendendo fazer com a alteração desse PL é que, a partir de agora, esses 9 representantes sejam indicados por portaria pelo prefeito, pelo Executivo, né, sem necessariamente compor as secretarias das quais, né, as políticas públicas de assistência social são feitas na cidade de São Paulo. Veja, né, quem mais indicado que as próprias secretarias indicadas pelo próprio prefeito, né? Quem são mais indicados que os funcionários públicos que dedicam uma vida a tratar diversos temas, a falar, por exemplo, sobre o fundo, né, da assistência social? Quem mais indicado? Qual é a qualificação? O que se apresenta nesse substitutivo? Se apresenta nesse substitutivo algum critério de avaliação técnica dessas pessoas que vão ser indicadas? Se apresenta nesse substitutivo quais são as secretarias que passariam a compor esse conselho? Não, na verdade, a gente retira, né, com esse substitutivo, a necessidade que a gente tinha de especificar quais são as secretarias específicas do Executivo que vão tratar desse tema. E a gente corre um risco imenso aqui de que essa participação da comunidade por meio de organizações representativas na formulação e no controle das ações esteja ameaçado. Porque a gente corre sempre um risco agora de que esses conselhos indicados, a gente ouviu aqui hoje na tribuna falar de maleabilidade, de autonomia do prefeito em relação a esses conselhos. A gente, na verdade, não ouviu muitas críticas diretas às decisões tomadas pelo Conselho, mas ao fato delas não necessariamente irem de acordo com as ideias do Executivo. Veja, mas não é para isso que serve um Conselho? Para fazer o filtro necessário às ações e às políticas públicas que são propostas? E não cabe ali falar que são pessoas, de fato, qualificadas para fazer esse filtro? E que a discussão está aberta? E, veja, a oposição aqui não está discutindo que o Executivo não deveria ter indicações. As indicações são do Executivo, mas de áreas e pastas que têm a ver e que fazem o debate do tema. A gente viu durante a pandemia o desastre que é a gente colocar quadros de indicação pessoal, quadros que estão na disposição de defender o governo acima de tudo, em áreas que são estratégicas. Mesmo durante a pandemia, quando a gente precisou do auxílio emergencial e de como esse auxílio emergencial devia ser distribuído nos territórios, a dificuldade que o governo teve de entender que eram estes serviços que estão lá na ponta, que já trabalham com essas pessoas, que conseguiriam identificar com mais facilidade quais eram as pessoas que deveriam receber o recurso, fez com que o governo federal inventasse até um aplicativo para tentar decidir quem ou não deveria receber o auxílio emergencial.
Significa desqualificar, esvaziar totalmente de critérios técnicos as secretarias que tratam de temas tão fundamentais lá na ponta, lá nas pessoas que mais precisam. E isso é extremamente perigoso. E quando a gente está falando disso aqui, a gente não está falando necessariamente só do que pensa a oposição na Câmara, né? Também foi falado aqui do importante diálogo que é preciso ter com esses conselheiros. Esses mesmos conselheiros, esse conselho entrou, inclusive com essa argumentação, no próprio Ministério Público, para fazer a discussão dessa alteração. Porque entende também que você está ali eliminando o filtro, mais uma vez, dando mais poderes, mais uma vez desequilibrando os sistemas de pesos e medidas em que o Executivo pode trabalhar. Então, eu peço muita atenção dos vereadores, porque não é um projeto simples que a gente está votando aqui. Ah, outra coisa que é importante, a gente não pode desviar do que está sendo discutido. Nessa PL, a gente não está discutindo as emendas parlamentares que a gente apresenta para essas secretarias necessariamente. A gente está discutindo a composição do Conselho. Então, a gente não pode desviar do tema central desse substitutivo, e a gente precisa entender que, sim, qualquer governo precisa de sistemas de freios, precisa de sistemas de medidas que consigam identificar quais são as políticas públicas mais eficientes, mais efetivas, para que chegue lá na ponta de maneira qualificada. De maneira qualificada, porque só isso pode, de fato, interferir nas desigualdades, e é sobre isso que a gente está falando aqui. Sobre como a gente interfere, sobre como a gente age, sobre as desigualdades que existem nessa cidade. Obrigada, boa tarde. Vereador